Olá, meu terceirão! Como é que estão nos estudos? Espero que arrasando. Nós vamos começar agora um assunto facinho porque vocês detonam, que é o estudo dos pronomes. Normalmente eu inicio com os pronomes pessoais, trazendo os retos, oblíquos, tratamento. Mas como nós vamos estudar a morfossintaxe dos pronomes, eu preferi começar pelos mais gostosos, pelos pronomes relativos. Primeiro, vai ajudá-los ainda mais na questão dos conectivos e eu tenho certeza que vocês ainda lembram bem direitinho deste assunto que nós trabalhamos devagarzinho ano passado. Então vamos começar pelos relativos, eu já mostro exatamente a parte de função sintática e numa outra aula eu fecho os demais pronomes porque o conteúdo é menor, ok? Vamos lá? Eu gosto muito de mostrar a função dos pronomes dentro do texto, porque o que ele faz? Ele diminui as orações e faz com que não haja repetição de palavras. Essa é primordialmente a função do pronome relativo, substituir o termo antecedente, para que o texto não fique enfadonho, cheio de repetições. E aqui tem uma coisa assim bem importante, que é compreender que essa palavra foi suprimida, mas existia uma outra oração. E que esse relativo, normalmente aparece o quê, mas pode ser qualquer um deles, ele vai assumir uma função sintática. Temos aqui o poeminha. Procura-se um lugar no planeta onde a vida seja sempre uma festa, onde o homem não mate nem bicho e nem homem, e deixe em paz as árvores da floresta. Procura-se um lugar no planeta onde a vida seja sempre uma dança, e mesmo as pessoas mais graves tenham no rosto o olhar de criança. Estamos mesmo procurando este planeta. Vamos ver aqui. Pegando apenas essa estrofezinha, procure-se um lugar no planeta onde a vida seja sempre uma festa, onde o homem não mate nem bicho nem homem. Olha aqui o nosso querido pronome relativo onde, mal utilizado muitas vezes porque vocês querem colocar onde em todo lugar. Não esqueçam, onde e aonde são referências de lugar. Espaço, situação, nós vamos usar que, qual, onde, só para lugares. Então, esse pronome antecede a ideia de lugar, onde a vida seja sempre uma festa, só que aqui ele já falou em planeta, então ele retomou a questão desse planeta. E um detalhe, né? Detalhe para deixar vocês assim animados, onde será sempre adjunto adverbial de lugar. Isso só prova que ele deve ser usado especificamente para lugares. Os pronomes relativos, diferente das conjunções, que também são grandes conectivos, eles assumem função sintática. Lembre-se que as conjunções só trazem valor semântico. E podem ser qualquer uma das funções, sujeito, objeto indireto, complemento nominal. Vamos ver cada um deles. Como sujeito, observem aqui. Eis os atletas que defenderão nossa escola. Como é que eu sei qual é a palavrinha que o meu relativo substituiu? Basta olhar quem está atrás, tá? Ele substitui o antecedente. Então, ele substituiu atletas. E para eu descobrir a função sintática desse que, não tem mistério. Esqueço a primeira oração, pego a palavrinha que o que substituiu e jogo no lugar dele. Então, eu vou ter aqui, ó, atletas, digam que a minha letra ficou bonita, defenderão nossa escola. E aí eu analiso, qual é a função de atletas? Atletas defenderão nossa escola. Sujeito, quem vai defender a escola? Atletas. Se a palavra que substituiu é sujeito, a função do meu que é sujeito. Agora, precisam ter atenção para sempre não achar que a palavrinha é sujeito, porque ela vai aparecer primeiro. E assim vai ser toda a análise, para qualquer relativo. Substituo pelo antecedente, vejo a função do antecedente, que será a mesma do pronome relativo. Mas eu vou trabalhar cada uma delas. Só apagar. Bom, essa primeira eu já fiz para vocês, nós vamos para a segunda. Trouxe o livro que você pediu. Molezinha de novo, ó. Separo minha primeira oração e não esquece, o conectivo, o relativo, ele é o divisor de águas. Minha primeira oração vem até ele.
Você pediu o livro. Então, ó, quando eu substituo isso aqui, a minha oração ela não vai ficar na ordem direta, porque ela vai ficar assim, ó, o livro você pediu. Certo? Qual é a parte mais importante? Eu localizar meu verbo. Porque aí, ó, o que foi pedido? O livro. Meu sujeito é você. Pronomes pessoais nunca assumirão função de objeto. Então, você pediu o livro. Função de livro, objeto direto. Função do quê? A mesma, objeto direto. Aqui vou passar o slide só para vocês visualizarem. A oração 1, a oração 2 já arrumadinha e a função. Em todas eu trabalhei assim, certo? Eu vou dar uma explanação geral, mas vocês vão poder retomar sempre que precisarem, porque eu fiz igual eu estou falando. Objeto indireto. Olha a dica. Se é objeto indireto, traz preposição. Este é o documento de que preciso. Olha o meu desenho aqui aparecendo. Eu vou substituir o pronome pela palavra anterior. Quem é a palavra? Documento. Separei as orações e faço análise. Eu preciso do documento. Todo mundo viu eu aí? Tá aqui, ó, na desinência verbal. Não esqueçam que o sujeito elíptico aparece sempre. Se eu tenho preposição e antes dele eu tenho um verbo, eu tenho certeza que é um verbo transitivo indireto e já tenho a minha classificação. Se aqui fosse um nome, eu teria o meu complemento nominal. Não pode nessa hora misturar as palavras. A preposição aparece nos dois, mas com funções diferentes. Se isso fosse na sala, não. Função de predicativo. Recordando, o que é um predicativo? É uma qualidade atribuída ao sujeito. Ora, se eu já sei disso, eu tenho um passo à frente. Vê a oração. Você é o herói que muitos querem ser. Minha primeira oração, você é o herói. Separadinho aqui. A segunda, muitos querem ser o herói. Eu já botei o exemplo na ordem direta, mas observem que é a palavra anterior sempre. Então, eu tenho aqui o meu verbo, minha locução no caso, né, querem ser, e tenho uma característica. O que é que muitos querem ser? Herói. Por isso, o predicativo do sujeito. A função de complemento nominal, eu até já falei um pouquinho, é muito semelhante ao de objeto indireto. Precisa só fazer a diferença do que vem antes. Nosso exemplo, conseguir as informações de que ele tem necessidade. Vamos substituir, tá? Primeira oração, conseguir as informações. Segunda, ele tem necessidade das informações. Ó como isso é bonitinho. Quem é meu sujeito? Ele. Meu verbo tem. Ele tem o quê? Se eu tenho essa perguntinha, esse meu complemento é um objeto direto. Então, eu já tenho aí um nome. Mas quem tem necessidade de alguma coisa. E ele tem necessidade das informações. Então, essa partezinha das informações completa o meu nome, necessidade. Por isso, complemento nominal. A adjunta adverbial é a molezinha desse assunto. Eu preciso analisar, faz bem a alma, mas eu sei que aparecendo onde ou aonde, acabou. Adjunta adverbial de lugar. Ele vai ter só essa função. Estudo na escola. Escola é ou não um lugar? Vamos lá, ó. O adjunto adverbial de lugar, retirado da frase, a festa foi feita na escola. Substitui, povo, não tem drama. É só leitura e prática nos exercícios. Eu deixei uma observaçãozinha aqui do pronome onde, vocês podem ler com mais calma. Adjunto adnominal é outra parte molezinha. Vamos recordar. Toda vez que aparece cujo e suas variações, cujo, cuja, cujos, cujas, aparece também uma relação de possuidor e possuído. Então, aparecendo orações dentro desse contexto, eu preciso analisar só por tranquilidade da alma, mas eu já sei que trata-se
de um adjunto adnominal. Veja o exemplo. Jorge Amado é um autor cujos livros são muito famosos. Vejam aqui a relação, ó. Livros do autor, né? A relação de posse. Oração 1, Jorge Amado é um autor. Substituindo, os livros desse autor são muito famosos. O que é que desse autor está fazendo na oração? Só acompanhando livros. Portanto, função de adjunto adnominal. E não tem mistério. E para fecharmos com chave de ouro, vamos à nossa função de agente da passiva. Recordando, tenho voz ativa quando o meu sujeito realiza a ação. Eu tenho voz passiva quando esse sujeito recebe a ação. Mas eu tenho marcas linguísticas da voz passiva. Eu sei, por exemplo, que trará uma locução verbal e uma preposição. Já tenho um bom caminho andado. Vamos aqui ao exemplo. Este é o diretor por quem fui contratado. Olha lá, por quem fui contratado. Tenho minha locução? Tenho. Tenho a preposição per também. Quando eu separo as orações, este é o diretor, a segunda. Fui contratado por este diretor. Mais uma vez, ó, locuçãozinha verbal, preposição per. Só pode ter essa função de agente da passiva. Se tiverem dúvida de vozes verbais, eu posso enviar um material, certo? Então, meu povo, o que eu quero de vocês? Continue com foco, garra, determinação, façam os exercícios e tirem suas dúvidas. Não tem ninguém me abusando. Eu quero saber o que é que falta, o que é que não compreenderam. Mortinha de saudade. Beijos. Fiquem com Deus.